Boa tarde. Vamos procurar os nossos lugares, por favor. Os convidados que estiverem aqui ao nosso lado, se quiserem ir para a plateia, porque a gente vai chamar pergunta a pergunta, e para vocês não perderem as outras apresentações, acho que vocês podem ir para a plateia para poder ver todo mundo. Bom, hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente fez nos outros dias. A gente vai chamar na mesa pergunta por pergunta, para ter aquele efeito psicológico que a Estelinha antecipou. Então, para começar, eu vou convidar a Daniela Gutfreund, que é da nossa equipe, coordenadora da coordenação do educativo da Fundação Bienal de São Paulo, que vai mediar e fazer uma fala final sobre a pergunta como medir a distância que te separa do que você diz. E para apresentar o que foi discutido nos grupos de discussão, eu gostaria de chamar a Denise Polini e a Tatiana Bo para sentar à mesa junto com a Dani. Vai precisar de uma cadeira a mais. O Leandro Benetti, do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Pode vir, Denise. Paulo Portela, do Museu de Arte de São Paulo. E a Renata Bittencourt, da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo. Eu só queria fazer uma correção, que no começo eu falei que a gente contou com a participação de convidados dos 5 estados do Brasil, na verdade, das 5 regiões do Brasil, tá bom? Obrigada. Bom, vocês podem escolher quem vai começar, cada um terá 10 minutos para apresentar o relato do grupo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Bom, eu não poderia começar sem antes agradecer o convite que me foi feito pela Estela, muito feliz por estar aqui. Espero ter conseguido contribuir de alguma maneira para a discussão do seminário. O nosso grupo começou a discussão subindo um nível em relação à pergunta específica do grupo. A gente, antes de atacar a pergunta que distância você se encontra daquilo que você diz, a gente conversou um pouco sobre o tema geral do seminário, né, que é o pragmatismo poético. Aparentemente, são 2 conceitos que se encontram em espaços opostos, né? Mas o que a gente discutiu é que existe uma relação dialética entre ser pragmático e ser poético, né? E focando muito a discussão na questão dos resultados, né? A interpretação um pouco do título Pragmatismo Poético vai numa tradução livre, seria um pouco a beleza dos resultados. Com relação à pergunta específica que estava dada, a que distância você se encontra daquilo que você diz, a fala do professor, do artista e do curador, o grupo focou muito na fala do professor, acho que até em razão do perfil do grupo. Quase todos os que compunham têm um trabalho como artista, mas também têm um trabalho como arte educador, ou como professor, ou como educador social. Então, acho que muito em razão disso, a gente focou muito na questão da escola e do papel do professor na escola. Bom, um dos aspectos que ficaram muito nítidos na nossa discussão foi diz respeito à ética profissional do professor. Num contexto
um pouco maior, que seria a ética nas relações de poder, entendendo que professores, artistas e curadores ocupam uma posição de poder, né? Eles têm o poder da fala e eles têm uma plateia para falar. No entanto, né, os resultados produzidos pela educação e pela cultura no Brasil, honestamente, são muito ruins, né? Essa semana foram publicados os resultados do IDEB, por exemplo, né? E é chocante, né, a gente saber de como as coisas vão indo, né? Voltando para a questão dos resultados, a gente, obviamente, atrelou os resultados ao processo, né? Então, o resultado evidencia a qualidade do processo, né? Enfim, de uma maneira muito simples, bons processos geram bons resultados e processos ruins vão gerar resultados ruins, né? Enfim, como quase tudo no mundo e na vida da gente, tudo é muito complexo e dinâmico, né? Os resultados são multifatoriais, né? Não é um fator que vai determinar um resultado, é a soma dos fatores que influenciam a ação é que vão gerar um resultado. É claro que a condição de trabalho dos professores, de uma maneira geral, é muito precário, enfim. Há uma desmotivação com relação ao salário, às condições de infraestrutura das escolas. Mas não é possível atribuir sempre ao mundo e aos outros a responsabilidade da sua ação, né? De uma maneira, enfim, muito simples também, voltando à questão do IDEB, a gente viu que as escolas que ficaram mais bem classificadas são escolas também muito simples, muito precárias e de uma maneira geral, os recursos dessas escolas lá da cidade de Murici, no interior do Rio de Janeiro, não são muito diferentes dos recursos disponíveis em todas as outras escolas. Então, o que acontece, né? É difícil responder, mas uma das abordagens que foram feitas, e eu vou passar a listar agora algumas anotações que eu pude fazer durante a conversa. A questão da horizontalidade nas relações dentro da escola, né? Que a relação existente ela é muito hierarquizada, verticalizada, e isso é identificado como um problema no processo pedagógico. Uma diretriz seria pensar num novo modelo, né, de relacionamento entre professor e aluno, que seja uma relação mais horizontal. Ainda falando de modelos, né, que o sistema educacional ele é feito de dispositivos, né? Você tem a escola, o currículo, os processos de avaliação. Esses dispositivos eles precisam ser repensados também. E aí o que estava em perspectiva, né, é justamente isso.
quando numa escola todos os alunos têm um bom desempenho, mas um ou um grupo pequeno não tem um bom desempenho, provavelmente o problema está localizado ali naquele aluno, naquele pequeno grupo de aluno, que precisa de um apoio maior, mais personalizado e um cuidado mais específico com aquele indivíduo, né? Mas quando todos os alunos, ou a imensa maioria, tem um desempenho muito ruim, e só um ou alguns têm um bom desempenho, então o problema está na escola. Então, tem que mudar a escola. Não, é uma questão lógica, né? Então, ainda falando sobre IDEB, a gente vê muito o discurso dos professores transferindo o problema para as famílias, né? Mas não se ouve na fala dos professores não há autocrítica pública. E aí, enfim, a gente também pensou numa coisa que foi dita pelo Antunes Filho, diretor de teatro, sobre a ética do ator, né, falando que ele não gosta de trabalhar com atores que misturam a vida pessoal deles com o personagem. Atores que interpretam o personagem para si e não para o público, né? E, de alguma maneira, o professor também pode ser colocado nessa posição desse tipo de ator, né? Afinal, ele está fazendo aquele trabalho para ele ou ele está fazendo para os alunos dele, né? E aí a questão da ética, de novo, se torna presente, né? Bom, ética, mas também a gente está falando de pessoas exemplares, das pessoas serem exemplos consistentes e não incoerentes, não haver incoerência entre o que se diz e o que se pratica, né, de serem pessoas verdadeiras, né, responsáveis com os resultados que estão sendo produzidos. Que isso demanda, né, um tipo de honestidade consigo mesmo, né, o professor sendo honesto consigo mesmo, para poder ser honesto com o seu grupo de alunos. E aí, de novo, a questão da meta apareceu, enfim. Bom, tudo isso não se deu de uma maneira orgânica e continuada. As falas foram muito fragmentadas, mas como o meu tempo está esgotado, eu acho que é a síntese que eu poderia ter feito aqui. Então, obrigado pela paciência de vocês.